Olá. Hoje a gente vai revisitar uma história que, olha, todo mundo acha que conhece bem. Daniel na Cova dos Leões. Mas será que é só isso? Pois é, parece simples, né? Mas quando a gente olha mais de perto, tem muita coisa acontecendo ali. Tem intriga política, tem leis que não dobram. E um legado, assim, que pode ter viajado séculos de um jeito bem inesperado. Sim, porque uma das fontes que a gente usou joga uma pergunta no ar. O que essa história toda de Daniel, leões, fé, tem a ver com os magos lá do Oriente, da história do Natal? Parece um pulo grande, né? Parece. Mas vamos seguir essa linha, que é interessante. Exato. A ideia aqui é mergulhar de novo no capítulo 6 de Daniel, mas olhando o contexto todo. Entender a política da época, o que motivava Daniel, claro, mas também o rei Dario, aqueles oficiais que conspiraram. Os inimigos dele, né? Isso. E como tudo isso pode ter tido consequências bem mais tarde. Certo. E, para começar, quem era esse Dário, o Medo? O material que a gente viu sugere que Dário talvez nem fosse o nome dele mesmo, mas um título, tipo quem segura o cetro, algo assim? Ah, tipo Faraó ou César. Exatamente. A identidade certa é meio debatida, mas uma possibilidade forte que bate com o contexto é que seja um tal de Gubaru, ou Ugbaru. Gubaru. Ele foi o general que conquistou a Babilônia para Ciro o Grande, sabe? E daí foi nomeado governador daquela região. Ele já teria uns 62 anos na época. Entendi. E isso combina com uma parte lá de Daniel 9 que diz que ele foi feito rei, o que sugere alguém nomeado, não o chefão máximo do império. Faz sentido. E nesse cenário todo entra Daniel, já um senhor, né? Mais de 80 anos. 83, mais ou menos. E olha, 66 anos de serviço público, desde o Império Babilônico. Sobreviveu à queda do Império e continuou lá. Incrível. E aí, sob esse Dário Gubaru, ele vira o quê? O principal de 3 presidentes, é isso? Supervisionando tudo. Exatamente. Pensa só. Um estrangeiro, de um povo conquistado, chegando no topo da administração. Isso diz muito sobre a competência dele, né? E a integridade, imagino. Com certeza. E é justamente isso, essa posição alta e principalmente a fama de ser incorruptível que começa a incomodar os outros caras. Ah, a inveja. Clássico. Total. O material descreve bem. Eles fuçam, tentam achar alguma falha administrativa, um desvio, uma negligência e nada. Não acham absolutamente nada. Limpo. Limpíssimo. A única vulnerabilidade que eles encontram é a devoção religiosa dele, que era super conhecida. É aí que eles focam então. Sim. A conclusão deles é tipo, olha, não vamos achar nada contra esse Daniel, a não ser que a gente use a lei do Deus dele contra ele mesmo. A lealdade a Deus era o ponto. Que plano, hein? E como eles fazem isso? Eles vão direto na vaidade do rei. Propõem um decreto real, temporário, só por 30 dias. Ninguém podia pedir nada para nenhum deus ou homem, só pro veidário. Só pro rei. Uma massagem no ego. Isso. E a punição para quem desobedecesse, jogar na cova dos leões. Pesado. E para garantir que o rei assinasse, eles mentem na cara dura. Dizem que foi uma decisão unânime, que todos os presidentes do reino concordaram. Só que, claro, eles não falaram com o Daniel. Que golpe baixo. E o rei caiu nessa? Caiu. E aqui tem um ponto-chave que o material ressalta. A lei dos medos e persas. Diferente lá do Nabucodonosor, que era absoluto, uma lei assinada por um rei medo-persa era tipo pedra. Imutável. Nem o próprio rei podia mudar depois. Nem nele? Então, quando Dário assinou, ele ficou amarrado pela própria lei. A armadilha estava pronta. Entendi. E aí Daniel fica sabendo do decreto. Qual a reação? Desespero? Que nada. Ele simplesmente continua a vida. Vai para casa e, como ele sempre fazia, se ajoelha 3 vezes ao dia para orar. Mesmo sabendo do decreto? Mesmo sabendo. Com as janelas abertas, viradas para Jerusalém. Um gesto simbólico, né? Mesmo com a cidade destruída, ele mantinha essa conexão. Mas isso não era provocar? Olha, o texto dá a entender que não era desafio, sabe? Diz que ele continuou como costumava fazer. Era consistência. A fé dele era tão parte da rotina, tão fundamental, que nenhuma ameaça de morte mudava isso. Era ele sendo ele. Uau! Forte isso. Muito. E os conspiradores, claro, estavam só esperando. De tocaia, né?
Viram Daniel orando? O texto diz que eles chegaram em tumulto e correram contar para o rei. E o Dário, como reagiu? A reação dele é interessante. Ele ficou super angustiado, mas o texto diz que ele ficou bravo consigo mesmo. Ah, ele percebeu na hora. Na hora, sacou que tinha sido manipulado, que caiu feito um patinho. E agora? Preso pela própria lei. Exato. Ele ficou numa sinuca de bico terrível, passou o resto do dia tentando achar uma saída, uma brecha legal para salvar o Daniel. Consultou o conselheiro, revirou a lei. Mas não tinha jeito, né? A tal lei dos medos e persas. Inflexível. A armadilha deles funcionou perfeitamente. O rei estava de mãos atadas. Que situação para o rei e para Daniel, claro. Chega a hora então. Chega. Levam Daniel para a cova. Mas olha que interessante, mesmo arrasado, o Dario diz para ele: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Uma pontinha de esperança ali, ou desespero. Selos dos nobres, duplamente selada para ninguém mexer. Garantido. E à noite, como foi? Aí temos um contraste bem marcado. O Dário volta para o palácio, não come nada, jejua, dispensa qualquer entretenimento, não consegue dormir. Agonia total. E Daniel, lá na cova? A gente pode imaginar, né? Confiando em Deus como confiava, talvez tenha dormido tranquilamente, no meio dos leões. Seria incrível. E o dia seguinte? Mal amanheceu, Dário correu para a cova. Ansioso, aflito, ele chama o Daniel com uma voz que o texto descreve como lamentosa, quase sem esperança mesmo. Tipo, Daniel, será que seu Deus conseguiu? Exatamente. Daniel, o servo do Deus vivo, será que o seu Deus a quem você serve continuamente pôde livrá-lo dos leões? E vem a resposta de dentro da cova. Calma, Clara. Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões. Nossa. Que alívio para o rei. Imagina. E Daniel continua. Porque foi achada em mim inocência diante dele, e também diante de ti, ó rei, não cometi delito algum. Ele conecta o livramento com a inocência dele, tanto para Deus quanto para o rei. Que resposta. E o rei, claro, manda tirar ele de lá na hora. Na hora. E o texto faz questão de frisar um detalhe crucial. Nenhum dano se achou nele, porque crera, ou seja, confiara no seu Deus. Ah, então a chave foi a confiança. Não só acreditar que Deus existe, mas se entregar ali, né? Exatamente. Uma fé ativa de depender totalmente dele naquela hora H. É mais do que só crer, é confiar a vida. Entendi. Poderoso. Mas não acabou aí, né? E os caras que armaram tudo? Ah, agora a história vira para eles. Entra em cena um princípio legal da época, a tal da Lex Talionis. Lei de talião? Olho por olho? Isso, a lei da retribuição. O Dario aplica essa justiça nos acusadores. Manda jogar os conspiradores na mesma cova dos leões. Eita, só eles? Não, eles e as famílias deles. É uma parte dura, a gente sabe, mas o material que a gente consultou indica que isso era um costume persa da época, infelizmente. Existem até algumas evidências arqueológicas que apontam para isso. Pesado mesmo. E o que acontece? O resultado é instantâneo e brutal. O texto diz que os leões atacaram eles antes mesmo de chegarem no fundo da cova. Nossa Senhora. Isso prova duas coisas, né? Primeiro, que aqueles leões não eram mansinhos nem nada, eram feras perigosas. O livramento de Daniel foi milagre mesmo. Com certeza. E segundo? Segundo, mostra a consequência direta da armação deles. E tem uma ironia meio macabra que uma fonte apontou. Um termo aramaico para calúnia significava literalmente comer os pedaços de alguém. Que coisa! Uma lição dura sobre as consequências da maldade e da falsa acusação naquele sistema. Exatamente. E o impacto disso no Dário foi gigantesco. Imagino. O que ele fez depois? Logo depois, ele baixa outro decreto, mas dessa vez para todo o império. A todos os povos, nações e línguas. Para todo mundo ouvir? Sim. E ele ordena que todos tremam e temam perante o Deus de Daniel. Ele reconhece publicamente que ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído. Uau! Um rei pagão mandando todo mundo respeitar o Deus de Daniel.
Isso é enorme. É uma proclamação impressionante, né? Divulgando o nome do Deus de Israel por todo o Império Medo-Persa. E o Daniel? Como ficou depois disso tudo? O texto termina dizendo que ele continuou a prosperar, tanto sob esse Dário quanto sob Ciro, o persa, que veio depois. Ou, como algumas fontes sugerem, talvez Dário fosse um título usado até mesmo para Ciro em alguns momentos. Entendi. Mas o ponto principal é, Daniel continuou lá, influente, respeitado, Exato. A posição e a influência dele se mantiveram firmes. e é justamente essa influência, essa posição estratégica que ele teve, não só como administrador, mas como um sábio reconhecido, que nos leva àquela conexão surpreendente que as fontes levantam, né? Agora a gente chega no ponto mais, digamos, inesperado. Como essa história toda pode ter ecoado séculos depois, lá na história do Natal. Exatamente. Vamos olhar para os sábios que visitam Jesus, lá em Mateus 2. A palavra original no grego é magoi. Magos. Isso. E as fontes que a gente viu deixam claro, não eram só sábios, no sentido geral. Eram especificamente os magos, uma casta, uma classe social hereditária, sabe? Sacerdotal e política lá da região Medo-Persa. Gente de muito poder e influência. Ok, magos eram importantes. Mas qual a ligação deles com o Daniel? Aqui vem o pulo do gato. O material aponta lá para Jeremias 39, que menciona um título na corte da Babilônia. Rabi Mag, Rabi Mag? chefe dos magos. Exatamente. E quem, segundo algumas tradições e interpretações, ocupou essa posição de liderança sobre essa casta tão influente? Não me diga que... Próprio Daniel. O quê? Daniel, o profeta judeu fiel a Deus, foi chefe dos magos persas? Parece loucura, né? Mas essa é a conexão que as fontes exploram. Imagina as implicações disso. Que posição única para Daniel influenciar esse grupo. Totalmente inesperado. E quem eram esses magos antes do zoroastrismo se firmar? O historiador Heródoto, por exemplo, dizia que eles eram intérpretes de sonhos. Opa! A habilidade famosa do Daniel, né? Com certeza. E o material também aponta umas semelhanças curiosas entre algumas práticas deles e do judaísmo antigo. Ideias de um Deus bom contra um espírito mau, sacerdócio passado de pai para filho, mediação por sacrifício, noções de puro e impuro. Interessante. Então Daniel poderia ter encontrado algum terreno comum ali ou até influenciado as crenças deles? É uma possibilidade que as fontes levantam. E essa posição de Rabi Mag daria a ele essa chance. Ok, agora vamos avançar no tempo para a época do nascimento de Jesus. Como era o cenário político? Era um barril de pólvora, basicamente. Roma dominava o Ocidente, certo. Mas a leste tinha o Império Parta. Os partas eram os grandes rivais de Roma, herdeiros daquela tradição persa. Ok, Roma versus Pártia. Isso. E a Judéia ficava espremida ali no meio. Um estado tampão, uma zona neutra super tensa entre as duas superpotências. Complicado. E o rei da Judéia, Herodes, era um rei cliente de Roma. Foi Roma que colocou ele lá. Mas ele governava um povo que, no fundo, simpatizava mais com os partas. Era uma situação delicada para ele. E a situação geral? Instável. Em Roma, o imperador Augusto já estava velho. Na Pártia, o rei não era popular. E quem tinha um papel crucial na Pártia? Os magos. Bingo. O material que a gente viu ressalta isso. Na Pártia, os magos não eram só religiosos. Eles formavam a Câmara Alta do governo, tipo um senado, e tinham o poder de escolher e coroar o rei. Eram literalmente fazedores de reis. Caramba, fazedores de reis. Isso muda tudo. Muda completamente a leitura de Mateus 2, né? A chegada daqueles magó em Jerusalém, vindo do território Pártia, não era uma visitinha de astrólogos curiosos. Era uma delegação política de altíssimo nível. Provavelmente, desses fazedores de reis partas. E deviam estar com uma baita escolta militar para cruzar território romano hostil. Imagina a cena. Agora faz sentido o texto dizer que o rei Herodes perturbou-se, e com ele toda a Jerusalém. Não era para menos. Claro, era um evento político de primeira grandeza, talvez até uma provocação dos partas. E a pergunta deles para Herodes: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Tem algo aí, né? Tem tudo.
Olha a sutileza que a fonte aponta. Herodes não nasceu rei. Ele foi nomeado por Roma. Perguntar pelo rei nascido, o herdeiro legítimo, e essa pergunta vindo de uma delegação da potência rival. Era um insulto direto, uma cutucada na legitimidade dele. Exatamente, uma provocação política calculadíssima. Nossa, essa leitura geopolítica é fascinante. Mas ainda fica a pergunta: como eles sabiam? Como sabiam do nascimento, quem procurar e por que levar aqueles presentes tão específicos? Ouro, incenso e mirra. É aqui que entra a teoria mais, digamos, ousada, mas bem amarrada pelas fontes. A conjectura é que Daniel lá atrás, séculos antes, como Rabo Mag, o chefe deles, Enfim, pode ter usado essa posição de confiança para criar um grupo seleto, um círculo secreto dentro da Ordem dos Magos. gente da confiança dele. Um grupo secreto. É a hipótese. E para esse grupo, Daniel teria passado conhecimento profético sobre a vinda do Messias, talvez baseado nas próprias profecias dele, como lá em Daniel 9, que fala do tempo da vinda do ungido. Então essa informação teria sido guardada e passada por gerações dentro desse grupo secreto de magos. Essa é a sugestão da fonte, que eles sabiam quando esperar, quem procurar, um rei nascido dos judeus, e o significado dos presentes: ouro para a realeza e divindade, incenso para o sacerdócio, mirra para morte e sepultamento, indicando a natureza e o destino do Messias. Uau! Isso conecta tudo de uma forma impressionante. A fidelidade de Daniel na cova não só salvou a vida dele, mas a posição que ele alcançou pode ter criado essa ponte séculos depois, guiando esses gentios poderosos até Jesus. É uma conexão direta entre Daniel 6 e Mateus 2, uma leitura que faz muito sentido dentro do contexto histórico e da influência que Daniel teve. Sugere que o legado dele foi muito além do que a gente imagina. Fascinante. E a estrela? Como entra nisso? Foi um evento astronômico normal? O material argumenta que não, que foi algo sobrenatural específico para eles. Por quê? Porque a estrela só guiou eles até a casa exata em Belém, depois que eles pegaram a localização geral, Belém, lá com os escribas em Jerusalém, consultando as escrituras judaicas. Ah, então não foi a estrela que levou eles para Jerusalém. Não, segundo essa leitura. E o texto diz que a estrela parou sobre onde estava o menino. Isso sugere algo bem localizado. Não um planeta ou cometa lá no alto. Entendi, faz sentido. E Deus ainda fala com eles em sonhos depois, para não voltarem para Herodes. Uma forma de revelação que, para eles, como intérpretes de sonhos, era familiar. E aquelas tradições de serem 3 reis, os nomes deles, Gaspar, Melchior, Baltazar. Isso o material trata como lendas, acréscimos posteriores. A tradição oriental antiga falava em 12 magos, não 3. A ocidental focou em 3, talvez por causa dos 3 presentes. Os nomes só aparecem bem mais tarde. São detalhes coloridos, mas diferentes da análise histórica que as fontes permitem. Entendi. Nossa, que mergulho foi esse? Recapitulando então, a gente viu a integridade absurda de Daniel sob pressão, o livramento milagroso na cova, toda aquela dinâmica de poder com o rei Dario e os conspiradores invejosos. A angústia do rei, a paz de Daniel. Exato. E aí essa conexão incrível e bem plausível quando a gente olha o contexto entre a influência de Daniel como chefe dos magos e a chegada dele séculos depois para encontrar o Messias. Um legado totalmente inesperado da fidelidade dele. É uma perspectiva que amplia muito a história, né? Demais. E isso tudo, pensando na vida longa e fiel de Daniel, desde jovem até a velhice, como as fontes destacam, deixa a gente pensando, né? Com certeza, fica aquela reflexão inspirada nessa possibilidade toda. O que significa uma vida inteira de fidelidade, de integridade constante como a de Daniel? Será que ela pode criar ondas, ecos, que atravessam séculos de formas que a pessoa nem sonha? Como essa possível ligação com os magos. Exato! Que tipo de impacto silencioso, mais duradouro, uma dedicação firme a princípios maiores pode ter ao longo do tempo? Que legado invisível a gente constrói com a nossa consistência? É uma pergunta forte para a gente levar. Fica aí, para pensar.